Bom dia, meu nome é Paulo Viana, eu sou analista de sistemas, trabalho em informática há mais de 30 anos e hoje eu vou para o segundo vídeo no canal do YouTube. Hoje eu vou falar sobre como você pode transformar o seu estabilizador de voltagem, já que ele parou de funcionar, está com defeito ou você quer transformar ele apenas num Benjamin. Você não quer mais que ele use a função que prejudica o seu computador, tá bom? Eu preciso esclarecer que essa mudança que eu estou propondo ao seu estabilizador de voltagem, ela não precisa ser definitiva. Você pode a qualquer momento desfazer essa ligação e refazer como estava anteriormente, ou seja, no modo original. Se o seu estabilizador tiver problema ou parar de funcionar, você vai certamente querer fazer essa mudança, tá? Mas eu aconselho você fazer de qualquer maneira, porque conforme nós vimos no capítulo anterior, eu te provei que o estabilizador de voltagem nada te dá de vantagem, só prejudica o seu sistema de computação. Por quê? Porque ele, quando faz aquele tec-tec e gera uma nova tensão, ele sobrecarrega a fonte do computador, que está, na verdade, com maior frequência, mais rápido, respondendo a qualquer alteração de voltagem. Então vai ser um retrabalho para ele e uma sobrecarga também, porque o estabilizador de voltagem ele dá aquela interrupção minúscula e gera uma nova tensão que pode interferir no processo, já que a energia acumulada ali, ela antes de acabar, ela volta, né, a ser acumulada. Nisso gera um pico, uma sobrecarga para o sistema, né? O circuito de proteção da fonte do computador fica sobrecarregado com o estabilizador. Cada tec-tec, você já vai ficar preocupado. Esse tec-tec aí vai estar sobrecarregando o computador. Tá entendendo? Porque na verdade, voltagem não está estabilizada quando tem o tec-tec, não. O tec-tec, se você botar um medidor, você vai ver que teve um pico de luz ali. Eu preciso esclarecer também que, como não há inclusão de nenhum componente eletrônico, essa mudança física, transformar ele no Benjamin, não vai te dar problema depois. Ele não vai queimar, não vai ter nenhum problema, nenhum defeito, porque a ligação é física. Você pegou a tomada de entrada e fez a ligação nas tomadas de saída, entendeu? Eu vou explicar agora a teoria da rede elétrica. Como qualquer equipamento que você tiver é ligado na tomada, como funciona. Rede elétrica ou é 110 volts, tá? Rede elétrica, vamos lá. Ou é 110 volts ou é 220, tá? Rede elétrica. Ou 110, ou ela é 220 volts. Tá? Em algumas partes do país ela é 110, em outras partes ela é 220, tá? Vamos ver qual é a diferença? A rede 110 volts, você só precisa de um sistema monofásico. O sistema monofásico é constituído de uma fase. O monofásico é constituído de uma fase e um neutro. Tá? Para você fazer um 110, basta uma fase e um neutro.
O sistema bifásico começa a permitir a você fazer uma rede 220. Aqui você já pode fazer 220. Para você fazer 220, você tem que ter um sistema bifásico ou trifásico. Você precisa, tá? Não é uma recomendação. Você precisa. Para fazer 220, não basta ser monofásico. Monofásico você não faz 220. Você só faz 220 com um sistema bifásico de 2 fases e o neutro, e o sistema trifásico com 3 fases, porque você precisa da ligação com as 2 fases, pelo menos, né? Então, veja bem, a tomadinha padrão nacional, que é aquela que tem uma bolinha aqui, um plugzinho, né? E um outro plugzinho bem alinhado embaixo. E agora as canetas estão funcionando. Você tem um bem alinhado ao outro e um terceiro que fica desalinhado um pouco à esquerda ou à direita, dependendo da posição que você monta a tomada, né? É bem parecido e é analogamente ao americano, que são 2 hastes assim, né? Com um plugzão assim. Se você colocar eles nas mesmas posições, você vai identificar o que é. Um você liga uma fase, um você ligou a fase, que é 110, a fase é 110. Cada fase é 110. E na outra ponta você ligou o neutro. Se você montou assim, fase e neutro, tá? A ligação é 110. Tá? Fase e neutro, certo? Porque a fase é 110 se soma ao neutro, que é uma voltagem ínfima, imensurável, pequeniníssima, mas ela dá uma diferencial de potencial elétrico que gera corrente elétrica. Tá entendendo? Agora, se você conecta aqui, em vez de neutro, você conecta a outra fase, tá? Aí você tem uma rede 220, tá? Então sempre que você põe fase com fase é 220. Por quê? Porque o 110 daqui se soma com o 110 daqui e faz 220. Aí você pergunta, pô, mas se é 110 e outro é 110, como é que gera corrente elétrica? Porque eles não são exatamente 110. É só o nome que a gente dá. Geralmente é 115, 116, varia. E uma fase nunca é igual exatamente à outra. Elas têm diferente potencial elétrico. Então, elas geram corrente elétrica. As duas 110 fazem um somatório, uma corrente de 220. Mas também não vai ser 220, vai ser 220, vírgula alguma coisa. Ou 221, ou 219, ou 225. Entendeu? Isso vai depender desse diferencial de potencial elétrico que as duas vão ter. O somatório vai dar a rede elétrica. Entendeu? Agora nós vamos ver como é feita essa ligação lá dentro do estabilizador e você vai ver como faz a mudança. Antes de partir para o esquema elétrico da mudança do estabilizador para Benjamin, eu pretendo mostrar para vocês, ainda continuando aquele esquema da rede elétrica, das tomadas, sobre o aterramento que ficou faltando ver, tá? O aterramento é esse terceiro conector aqui, essa terceira conexão que fica deslocada, né? No caso do padrão americano, que é essa tomada aqui, né? Ela é esse pino aqui, ó. Isso aqui é o terra, tá? E é bom saber para que o terra existe, tá? O terra, ele existe para proteger os circuitos eletrônicos, né? Proteger equipamentos eletrônicos ligados na tomada contra descargas elétricas dos raios, das tempestades, os raios que caem no para-raio, que por acaso entrem na rede elétrica, ou mesmo nos cabos da rede, né? Eles
eles entram na rede, no cabo da rede, mas são descarregados no aterramento, tá? Se você não tem aterramento, essa conexão está solta, tá? Quando você coloca a tomada, pluga a tomada, equipamento na tomada, essa terra não ligada a lugar nenhum vai fazer com que essa descarga vá para lugar nenhum, volte para o equipamento. Isso é danoso. Quer dizer, você não está protegido, você está vulnerável a uma descarga elétrica feita por um raio de uma tempestade, por exemplo. Agora, se você tem aterramento, ele vai estar conectado lá ao seu sistema de aterramento, que fica abaixo do subsolo, onde você põe lá uma haste, você instala essa haste com a haste de terra, para que haja descarga de toda a descarga na terra, né, abaixo do solo. Então, esse é o esquema do aterramento. Geralmente, eles são feitos com fios verdes ou amarelos, tá? É o padrão, tá? Eu recomendo você instalar a sua rede elétrica usando padrões de cores, fase vermelho e neutro preto. Repetindo, fase em vermelho, neutro e fio preto. E o terra verde ou amarelo. Assim você identifica facilmente, só se olhar você já sabe o que é fase e o que é neutro. Mas caso você queira tecnicamente identificar o que é fase e o que é neutro, basta você ter uma chave de teste que acende a luzinha quando é fase, quando é 110, né? E não acende quando é neutro. Você pode ter um multímetro, que você pode ir ligando os dois, né? Você vai ver que tem 115, 118, 127, o que for. E você colocando uma banana do multímetro no fase e a outra banana, por exemplo, na parede, não vai dar 110 não. Não deve dar 110, mas uns 80, uns 50 deve dar. Entendeu? Já você ligando o neutro e a outra banana na parede, você não vai ver quase nenhuma voltagem. Então você pega o multímetro e gira na posição horária para a primeira posição ou segunda posição, com decimais, e você vai testar isso. Você vai botar uma banana numa parte da tomada, nesse ponto, vai botar na parede e vai ver se vai dar alguma carga lá, uma carga maior que 40, 50, 80. E vai ligar no outro conector, a outra banana e na parede, e ver se dá 0 ou 5. De 0 a 5 você vai ver que é o neutro. Mais que 50, 40 você vai ver que é o fase. Só você ligar nos dois. Liga nos dois e testa os dois. Entendeu? Um vai dar bem mais do que o outro. O que der mais é o fase. Agora, você pode fazer isso sem multímetro e sem a chave teste. Você pode simplesmente estar com o chinelo de borracha, está isolado da terra. Você não vai botar a mão nos dois. Nos dois você não pode pôr a mão, não. Impossível. Por quê? Porque vai morrer. Vai levar uma descarga elétrica ali na hora. Vai fechar curto. Agora, se você pôr num ponto, tira daquele ponto e botar no outro ponto, você não vai levar choque não, em nenhum dos dois. Mas no fase, segurando o fase e só apenas o fase, você vai ver que tem um nervosinho ali. Tem uma carga ali, você vai sentir um pouco essa carga. Pequena, não vai te representar nenhum choque elétrico, mas você vai sentir alguma coisa, por menor que seja. Agora você vai pôr a mão só no fase e vai sentir o choque, o nervoso. Vai pôr a mão no neutro, não vai sentir nada. Nada mesmo. Você vai pôr a mão, não vai ver nada. No outro você vai ver um leve incômodo, um leve nervoso assim, um sentimento de que vai dar choque. Esse é o fase. Mas você não vai levar choque também se você estiver isolado. Agora, se tiver ligado no terra, se tiver com o pé descalço, aí você vai levar um choque quando você botar no fase. Vai levar um choque. Por quê?
Porque você vai estar ligando fase ao terra, você vai estar passando a corrente por você. A corrente vai passar por você. Então, segura um dos dois de cada vez, e você vai identificar qual é o fase e qual é o neutro. O fase é o que dá o nervosinho. O neutro é o que não vai sentir absolutamente nada. Certo? Identificou fase, identificou o neutro. O terra você não vai identificar, saber nunca, não vai ter nunca carga nenhuma. O terra só serve para descarregar lá no subsolo da terra a sua descarga de raios. Então, é isso, meu amigo. Agora vamos efetivamente para o esquema da mudança. Tá bom? Teoria. Eu vou te explicar aqui e depois nós vamos ver na prática, mostrando para você o estabilizador aberto, você abrindo ele. É claro que eu já presumo que você sabe usar uma chave de fenda, que você sabe girar um parafuso. Então basta te mostrar como ele é por dentro. Eu vou te mostrar como é que a fiação a gente pode fazer essa modificação, podendo até retornar, ou até usar um interruptor para identificar se vai ser de uma forma com estabilizador ativo ou de outra forma, somente Benjamin. Você pode até fazer um circuito assim, mas nada que te obrigue. Você pode fazer simplesmente a troca da fiação, a fiação desviada, né, para outro lugar, e simplesmente fazer a mudança. Depois você, marcando a posição dos fios, identificando elas, você desfaz. Então, quando a tomada, você identifica a tomada de força do estabilizador, você vai seguir essa tomada e você vai ver que esse cabo de tomada, ele vai estar ligado lá atrás do estabilizador, aquele aparelhinho quadrado, tá? Você abrindo o estabilizador, você vai ver que aqui esse cabo vai se bifurcar em 3 fios, tá? E basta você identificar essa fiação, né? Na verdade, basta você identificar o terra que você já terminou o serviço, praticamente. Porque você identificando terra, que geralmente é a fiação verde, tá? Você identificando terra, digamos que o fio verde é esse aqui. Você já resolveu o enigma. O enigma está no terra, porque o resto, os outros dois, é fase e neutro é fase e fase. Então já está resolvido o enigma. Aqui atrás do estabilizador você vai ver as tomadas de saída, onde você liga os componentes que você conecta no estabilizador. As tomadas estão aqui, seus respectivos plugs, né? As saídas da tomada. Na verdade, quando você abrir o estabilizador, você vai ver que isso aqui são 3 hastes. Uma haste ligando as pontas, que são fase e neutro, ou fase e fase, e uma haste ligando as conexões centrais, que é o terra. Então, você identificando terra, é só você cortar aonde o terra está indo, ou deixar onde ele está, que ele normalmente deve estar plugado direto no fio do meio. Ele já deve estar assim, o terra. Se você identificar o terra indo para o meio, o terra você não precisa fazer nada, o terra já está indo para o meio. As outras 2 fiações, não importa qual é fase, qual é neutro, ou uma fase ou a outra, você vai simplesmente cortar onde eles estão ligados e fazer a conexão direta para as extremidades. Certo? Você fez aqui essa conexão, você já resolveu, ele vai ligar direto na tomada, já vai estar ligado o Benjamin. Mas se você quiser aproveitar o botão liga, desliga, é só você fazer uma ponte aqui, levar eles até o botão do liga desliga aqui, que ele vai fechar e abrir o circuito. Isso, se o botão liga desliga que está aqui, ele for analógico. Porque se for aquele digital que acende luzinha e apaga a luzinha, esse digital que você só aperta, ele ativa, você aperta de novo, ele não sai do lugar, ele fica fixo, ele só arma digitalmente um circuito,
esse interruptor aí não pode ser usado não, no nosso novo Benjamin. Se ele for analógico, que tiver duas posições, apertando e desapertando, um botão analógico, sim, que não acende luzinha, ele aperta e desaperta, ele sim, você pode fazer essa ponte e aproveitar ele. Ele vai ligar, vai fechar o curto aqui, ou vai desligar, vai deixar aberto. Porque aqui tem um chaveamento que liga, que faz a conexão física, na outra posição ele desarma, ele não liga. As duas pontas ficam em aberto e não para lugar nenhum, ou seja, não há corrente, ele não fecha a corrente. Quando ele fecha a corrente, ele liga, quando ele abre, ele desliga. E a outra conexão, que é a outra fase, ou o neutro, você vai aproveitar para fazer uma ponte com um fusível. Entendeu? Aqui você faz a ponte com o fusível. O fusível, que é aquele negocinho que protege, que tem um fiozinho tão fininho ali, é o que protege o circuito. Entendeu? Esse fusível você vai manter como ponte na outra ligação. Nós vamos ver isso abrindo o estabilizador na prática e nós vamos chegar à conclusão que, na verdade, essa ideia em tese aqui é a que nós vamos pôr em prática e você vai ver como é fácil. Qualquer pessoa pode fazer essa mudança, tá? Qualquer neném, não precisa ser muito genial para fazer essa mudança não. Gente, vocês estão vendo agora um estabilizador. O estabilizador, esse aqui, ele tem um botão analógico, tá? Ele liga e desliga dessa maneira, ele não é digital. O que é digital? Ele tem embutido uma luz, ele não sai da posição, ele fica ali sempre, você só aperta assim, você não sente ele ligando e desligando, ele só pique, 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 mas não faz nada, ele é digital. Ele precisa de um circuito eletrônico. Nesse caso, eu desativo completamente o botão. Quando o botão é analógico, eu posso aproveitar ele. De que maneira? Vou mostrar para vocês. Eu primeiro abro o estabilizador. Para abrir, aqui embaixo dele, deve ter 3 ou 4 parafusos. Você descobre onde estão os parafusos, no caso aqui são esses 3. Eu tirei eles e ele já está aberto. Como vocês podem ver, eu também desativei o fusível. Ele não precisa de fusível não, esse aqui não está protegido com fusível. Mas você pode fazer essa proteção. Tá? O que eu fiz? Eu tirei, abri essa parte aqui, cheio de parafusos, abri essa parte e observei que, por exemplo, os LEDs, eu arranquei, peguei o circuito que tem o estabilizador, arranquei daqui. Esse aqui, eu não quero nem que volte a ser estabilizador, tá? Eu arranquei os LEDs, eles não estão ligados a lugar nenhum, eu posso arrancar definitivamente, arrancar o fio. Esse aqui era um LED, tá vendo? Viu? Ele não está mais funcionando como estabilizador, arranquei o circuito inteiro. O que eu fiz? Eu vi a tomada, que é essa aqui, as conexões de tomada, aqueles 3 fios que eu te falei. O verde, que está na respectiva posição que tem que estar aqui, nas hastes verticais. Nesse caso aqui, como é tomada americana, ele está ligado na haste que está ligado o plugão, né? Não nas hastes achatadas, na haste que está ligado o plugão. Tá facilmente identificado. É só você olhar para cá para trás e olhar na frente, entendeu? Aí você vê que a haste que está aqui é o que está ligado aqui, o pino terra. Então você vê que o verde já está identificável, ele é o pino terra. Tá? Agora, tem o branco e tem o preto. O que eu fiz? Eu cortei, só mantive esse branco e esse preto aqui, entendeu? E eu botei o preto direto numa haste, o preto direto numa haste, e o branco é o único que está fazendo uma viagem até o botão. Ele vai vir azul, ele vira azul,
vai até o botão. Na outra conexão do botão, está aqui conectado, entendeu? O que ele faz? Ele faz essa viagem aqui até a outra conexão da haste aqui. Então, quando você liga o botão, ele fecha o circuito e funciona o Benjamin. Quando você desliga o botão, ele abre o circuito e não liga o botão. Então, um fio está indo para uma haste e outro fio está indo para outra haste. A diferença é que um deles está indo direto para a haste e o outro está fazendo uma viagem até uma conexão do botão e da outra conexão do botão vai para a haste. É só você mexer nos fios e fazer essa ligação aqui. Tranquilão. Entendeu? Não tem terror. Dessa maneira, o meu estabilizador, que já está oco, já não tem mais circuito, virou um Benjamin. Ele agora é apenas um Benjamin. Entendeu? Então, quando você liga o estabilizador, ligou o estabilizador, que na verdade é um Benjamin. Quando desligou, ele não funciona. Ele não está ligado a lugar nenhum. Entendeu? Quando está aberto, ele está aberto. Não funciona. Quando ele está fechado, ele funciona com o Benjamin. É só ele ir com o verde, que é o terra, para a haste, que é o terra. Um dos fios de fase neutro vai para outra haste. E a terceira haste, você pode ligar direto, se você quiser ligar direto na tomada, como você pode fazer uma viagem até o botão de interruptor, que tem duas posições, tem duas conexões ali. Você conecta a entrada da tomada, do fio da tomada, e no outro você vai de lá até a haste, que é a terceira, que você vai soldar ou emendar com um fita isolante devidamente conectado, sem mau contato, bem conectado, principalmente com solda, melhor ainda, aí fica perfeito. Com essa ligação você transformou o seu estabilizador de voltagem, que não é bom para o seu micro, num Benjamin, que passa a ser melhor. Tá me entendendo? Você já sabe o básico sobre rede elétrica, 110, 220, tomada, estabilizadores de voltagem. No próximo capítulo eu falarei sobre outros assuntos, prosseguirei sobre informática no geral, dicas, como manter seu equipamento, formatação, essas coisas. Se você gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se você quer
que eu fale sobre algum assunto especial, deixe seu comentário, sugira, faça suas sugestões e assim que eu puder eu darei atenção aos seus pedidos, tá bom? Até a próxima.